Aí tira a máscara, pronto, beleza, tirou a máscara. Olha como tá bonito ali, né? Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa conversa aqui. Eu já posso compartilhar aqui? Pode compartilhar aí. Já vai aparecer aqui disponível. Você... Comigo você mudou. Né? Daqui a pouquinho a gente começa a nossa live aqui, tomando um cafezinho. Estamos aqui direto do sofá do Calbi. No sofá aqui, sofá. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente já começa, já tem gente ali na live, conversando ali com a gente. Já tem gente ali. Vai ter gente aguardando. Opa! Nós divulgamos bem, eu acho que o pessoal está apreensivo. E olha que é um horário que não é muito... mas é um horário que não choca com outras lives, entendeu? Mas a gente não que tem geralmente concorrência. Não, geralmente a pessoa começa às 7 horas. Olha tá? que humildade. É humildade. Que humildade. Mas você que é o bicho. Vamos lá. Achou? Chica. Aí, compartilha aí. Você que está aí com a gente, daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa conversa com Valdemar Borges. Eu quero lembrar você que amanhã a gente tem Odaci Amorim aqui no sofá. Depois vamos ter Alan Jones na quarta-feira. Alan Jones, gente muito boa. E vamos ter Lucinha Mota aqui com a gente também. Lucinha Mota. Lucinha Mota. Vou trazer Joseph Bandeira também. Joseph, cara, se você conseguir trazer Joseph Bandeira... vai ser. Eu tô tentando aí falar com Mônia Ramos. Vamos lá começar, que hora é essa? 6 horas. Estamos aí faltando 3 minutos. 3 minutos para 18 horas. E só esperando o pessoal começar ali. Você já está chegando, seja bem-vindo. Daqui a pouquinho a gente começa a nossa conversa com Valdemar Borges. Aí eu vou saber de Juazeiro, de Petrolina, de como é que ele está vendo o cenário. Valdemar é pré-candidato também e a gente vai conversar a respeito disso. Vamos começar, né? Seja bem-vindo ao meu sofá. É uma honra ter você aqui. Eu vou pedir, o Valdemar é tão educado que ele fala muito baixinho, mas eu vou pedir para ele aumentar o tom hoje. Seja bem-vindo, Valdemar Borges. Obrigado, Calbi. Agradeço aí realmente o convite. Eu acho que é um convite que eu me sinto muito lisonjeado, né? Porque realmente é um prazer estar com você, dialogar com você. E essas ideias assim, hoje diante da modernidade da comunicação, é interessante. É interessante, né? É muito interessante. E a gente está vendo que Juazeiro cresce cada dia. Você é de onde, Valdemar Borges? Calbi, eu nasci em Taberaba. Taberaba, Bahia, o lugar de fazer as carrocerias. É lá em Itabaiana que faz, né? Itaberaba é na Bahia, né? Fica ali na Chapada, no início da Chapada Diamantina. E Perto de algumas cidades conhecidas, né? Perto de Rui Barbosa, perto de... Castro Alves. Não, ela fica pro lado de cá, em direção a Barreiras, perto de Lençóis. Ah, legal. Na Chapada, na Chapada. Bom. E aí, eu cheguei em Juazeiro com 2 anos de idade. Então você é juazeirense, meu caro? Não, eu fui conhecer Itaberaba com 21 anos de idade. Com 21. Então você é juazeirense? Eu sou totalmente juazeirense, amo Juazeiro. Eu acho que se tem alguém que ama mais Juazeiro é igual a mim. Nunca mais, é sempre igual. Não, às vezes a única briga que eu tenho é que adoro Pernambuco. Eu vivi em Petrolândia, aqui. Na verdade eu digo que não vivi em Petrolândia, vivi em Barreiras, que era uma estrutura de um projeto da Comissão do Vale de São Francisco na época, que era tipo um projeto igual o Bebedouro, um dos primeiros pioneiros em projetos, que ficou depois do Xingola, né, depois da barragem lá, realmente ficou submerso. Então, eu gosto muito de Pernambuco, adoro Pernambuco, mas eu quero dizer a você que a única forma de brigar é quando diz que fala mal de Juazeiro. Aí você pega... Aí eu pego. Me diga uma coisa, você é formado em engenharia agronômica, né? Você é engenheiro agrônomo, consultor de projetos, inclusive os consórcios para os municípios têm o dedo de Valdemar Borges, se não... Ele é o padrinho de muitos deles, ou o pai, talvez. Não, eu posso dizer a você que eu sou um autodidata sobre questão de consórcio. Eu criei o primeiro consórcio antes mesmo da lei federal, 11.107, e depois o primeiro consórcio reconhecido pela Receita Federal é o nosso aqui, o Constesf de Juazeiro, foi seu amigo que fez. Constef, né? Constesf. Constesf. É o consórcio Sustentável do Território Sertão do São Francisco.
Agora, o que leva um homem como Valdemar Borges, inteligente, versátil, um cara direito do caramba, a querer se meter com a zorra da política? Porque é um terreno totalmente antagônico ao que você é, tóxico, coisa que você não é. Como é que faz? Como é que lida com isso? Eu vou só fazer uma breve correção quando você falou que eu sou pré-candidato. Eu sou do PV e fizemos fomos 6 pré-candidatos ao PV e até o momento, sobre consenso, decidimos que Carlos Neiva estaria, como se fosse aquele que nos representasse. Mas eu não abdiquei. Estamos hoje numa pandemia, nas adversidades da política, e diante disso eu ainda estou dentro do ônibus, habilitado, em situação de poder substituir. Mas diria o seguinte, que hoje o nome de consenso foi ele. Carlos Neiva. Você pode ser vice, se fosse o caso. Posso ser vice, ou candidato a vereador. Ou se por acaso não houver êxito do nosso candidato, nós estamos hoje, eu digo sempre, que nós temos um grande elenco. Nós temos hoje Vanto Medrado, nós temos Mário Espínola, nós temos um Cuscuz, tem um próprio Carlos Neiva, tem a mim, quer dizer, são técnicos. Na verdade, são pessoas que se juntaram tecnicamente pensando em Juazeiro. Então eu diria... Todos são técnicos? Todos são técnicos, Você tem um grande jurista que é Vanto. Vanto é jurista mesmo, professor universitário. Temos o Mário Espínola, que é um engenheiro civil hoje, com uma amplitude, que esteve fora buscando conhecimento, fora São Paulo, Recife, e hoje é um cara que pensa em infraestrutura de uma forma moderna. Temos também a questão do Carlos Neiva, que é um empresário local, que conseguiu lograr êxito diante de um período de vida, que veio a Juazeiro estudar, que ele é formado também em agronomia, meu colega, e hoje ele é um empresário forte dentro de Juazeiro, realmente fortalecido pela sua capacidade. Aí você tem Carlos Neiva, que é técnicozão mesmo, porque foi secretário, Tem uma história pública, Tem uma história pública e que realmente tem um poder de convencimento, eu acho, na área de empresário, e é mais político que eu. Sim. Eu não sou político, eu sou técnico. Então, por ser técnico, a minha preocupação maior é essa. Então, quando você colocou como é que um técnico adentrou a política, porque eu trabalho dentro da técnica sobre as políticas públicas. Quando você colocou que, por que eu criei os consórcios e implementei o primeiro no Brasil e depois mais alguns antes da lei federal, da Bahia, antes mesmo da lei federal, porque eles trabalham com as políticas públicas. O que é um consórcio público? É quando você agrega vários municípios com um único CNPJ com proposta de desenvolvimento territorial. Então, quando você pensa em desenvolvimento territorial, você trabalha o que um município desenvolve de forma territorial com um único CNPJ. Então, você tem a capacidade de desenvolver a educação, a saúde e o social de forma integrada. Então, o Constece, como você falou, é de Canudos a Campo Alegre de Lourdes, são 10 municípios. É muita coisa, Então são muitos, então são pactuados e integrados. Então o objetivo é integrar. É por isso que você sempre coloca que as minhas discussões são integradas. Quando eu trato de alguma coisa voltado, hoje eu acho que nenhum prefeito é capaz de resolver os problemas que já são muitos e diante da pandemia aumentaram, sem entender o seu território. Se ele não tiver a capacidade de entender o que é um consorciamento, ele não desenvolve suas atividades. Então, você fala que o prefeito em si ele tem que conhecer o território. Para ele ser um gestor, ele tem que conhecer as demandas do município. E aí eu pergunto, vamos começar por partes. Misael Aguilar era um cara que conhecia o território? Não era, e me surpreendeu diante de rever agora a situação, porque quando eu constituí o Constece, eu fui rever toda a história administrativa de Juazeiro. É necessário que você entenda todo o contexto. Porque quando você discute o consórcio, você discute município por município. Porque a lei do consórcio, que é voltada à Lei 11.107, agrega uma autorização municipal. Então tem que ter uma lei municipal que autoriza para que esse município participe efetivamente e legalmente do consórcio. Então Misael era um cara leigo em relação ao território que ele ia comandar como prefeito, leigo. É ruim você fazer uma crítica hoje sobre a administração péssima de Juazeiro nos últimos 30 anos. Peraí, dos últimos 30 anos você tem Misael, tem Joseph, tem mais quem antes de Joseph?
antes de Joseph, teve o mais sensato, que foi o professor Rivas, que foi atrapalhado pela política. Pela política. E Rivas falou que não quer mais ser candidato. É porque realmente ele se decepcionou, né? Ele sofreu na pele com a capacidade que ele tinha, que ele realmente era um cara capaz, era um professor, ele tinha uma visão... Uma visão boa, né? Ele uma visão muito boa, mas diante da situação da organização política, ele sofreu muito, né? Ele sofreu muito, ele foi oprimido diante de uma situação de que o próprio Misael, que o colocou, cobrou dele aquela questão que não permitia que ele crescesse. Rivas é um cara muito decente. Muito. Decente demais. Eu entrevistei ele, é decente demais. Eu respeito muito. E eu respeito também. Aí vamos lá para as gestões atuais. Você veio com o Isaac Carvalho. Esse conhecia a cidade? Nada. Não conhecia nada, como também não conhece. Ainda não. Ainda não conhece? Não, é porque Juazeiro é muito fácil. Mas ele falou que é do povo, tal, foi candidato, teve 100 e tantos mil votos, mas é um cara que não conhece Juazeiro? Não conhece pelo resultado administrativo, Calvin. Foi péssimo? Quando você tem um resultado administrativo péssimo, tá aí. Hoje Juazeiro uma péssima gestão, desde o governo dele. Isaac. Porque o que aconteceu? Juazeiro vive de maquiagem. Agora, como é que um cara que tem uma péssima administração, podre, ruim, como você fala de Isaac, consegue se reeleger e ainda consegue bater e trazer o sucessor dele? É isso, é o que nós... Como é que consegue isso? É o que nós esperamos agora da pandemia, é um choque de 440 volts. Como assim? É a população entender, na verdade, hoje, como funciona a política. A política, a prefeitura em si, é uma estrutura administrativa para que ele possa servir da melhor forma possível, trazendo para você a melhor qualidade de vida e um bom bem-estar social. E aí ela é aquela estrutura que você a mantém, que essa organização comercial que hoje está fechada é que dá realmente um recurso satisfatório para essa estrutura funcionar. E qual é o grande problema? Você precisa de um técnico na parte administrativa. E o que acontece? Nós sempre colocamos o político, aquele que lhe serve agora de uma forma para lhe tirar depois. É aquele que Foi o que ele fez? É o que todos têm feito. Na história hoje das políticas de Juazeiro, na verdade nós não temos um resultado administrativo, é o resultado que está em Juazeiro hoje. Juazeiro agrega uma situação hoje de opressão. Nós somos submissos, certo? Nós, um tipo de chacota às vezes. Em todos os sentidos de organização. Hoje, como eu viajo um pouco, você convida as pessoas a vir a Juazeiro, a conhecer Juazeiro, pelo amor que você tem a Juazeiro, mas as pessoas ficam com vergonha de dizer que se sente bem melhor em Petrolina. Essa é uma pura verdade. Eu não posso hoje dizer o contrário, porque todo juazeirense sabe disso. Vem para Juazeiro, mas se sente melhor em Petrolina. Não, aí as pessoas dizem, poxa, você poderia ter me falado melhor sobre Petrolina, porque às vezes você evita falar para que as pessoas... esse conflito, né? É normal, né? Daquela pessoa que você tem um carinho, aquele lugar que você tem um carinho e que é o melhor. E a gente não consegue ver Juazeiro diferente. Né? Às vezes tem uma... A gente ama a cidade, mas não consegue falar bem dela. Não, tem uma brincadeira que as pessoas dizem que eu dou aquele sorriso meio magro, amarelo. É quando dizem, você sabe qual a melhor visão de Juazeiro? É quando você senta na orla de Juazeiro e olha para Petrolina. Isso te deixa... Não, isso me deixa irritado. Eu dou aquele sorriso magro, amarelo, quando são os amigos. Quando, na verdade, eu posso dizer a verdade, eu digo, é porque você não sabe o que a política faz o mal de Juazeiro. Pois é. Faz um mal hoje, é aquela realidade que aí está. Então esperamos que agora está na hora do juazeirense se manifestar. Mas eu quero voltar ainda a esse assunto, porque a gente deixou de falar de Paulo Bonfim. Paulo Bonfim conhece a cidade? Rapaz, se hoje eu lhe diria que Isaac não conhece administrativamente, Paulo Bonfim não conhece. Agora, Paulo Bonfim, hoje eu diria, se você tiver o maior número hoje de pessoas contratadas em todos os governos, eu acredito que ele é crescente. Então, quer dizer, existe hoje uma situação, juazeirense, que quando você não agrega uma boa administração é porque você contratou inúmeras pessoas para hoje estar voltada e pendurada na administração. Ou defender ele, né? Na verdade, no natural, você hoje não tem força nem defender, mas eu garanto pelo menos o seguinte, que as pessoas se inibem em não poder votar, porque ali é o seu sustento. Ali é o que dá o seu sustento. Na verdade, a gente diz que é preso pelo estômago. Paulo Bonfim tem uma gama de puxa-sacos, e aí o Paulo Bonfim, aqui para nós e para a torcida do Flamengo,
Você tem um bando de puxa-saco, meu amigo. Pelo amor de Deus, senhor Valdemar. É tanta gente naquela prefeitura defendendo, a começar pelos vereadores, são 21, que te tiram 3, 4, o resto é tudo puxa-saco. Mas é isso. Não estou inventando, não. Há um puxa-saquismo bobo naquela cidade. Mas é isso, Calbi. Eu não tenho medo de falar, não. O que acontece é que, na verdade, a Câmara de Vereadores de Juazeiro ficou submissa e subserviente ao governo que ali está. Então é muito fácil você contratar um vereador. Na verdade, o vereador... É muito fácil contratar um vereador? É um contratar, porque o vereador hoje, ele não presta serviço à população. Ele não presta serviço à população. Hoje, ele não está prestando a fiscalização que cabe a ele. A realmente, hoje, elaborar leis, né? Tudo aquilo que cabe a um vereador fazer, a trabalhar, a acompanhar. Hoje você está vendo aí uma situação de pandemia, onde Juazeiro já recebeu 9 milhões e 700. 9 milhões e 700. Se você for ver a história hoje na saúde... Vou pegar seu celular aqui para ver o Facebook aqui, né? Os comentários aqui. De Juazeiro, de Isaac a Paulo Bonfim, nós calculamos aí 1 bilhão 260 milhões, fundo a fundo. Fundo a fundo. Se você quiser consultar, você vai colocar FNS, consultar.gov.br. Aí você consegue ver que do governo de 2019, de Isaac Carvalho a Paulo Bonfim, foi 1 bilhão e 260 milhões. Isso fundo a fundo. Como o município tem que hoje repassar de 15% a 25% de contrapartida, colocamos aí uma média ponderada de 20%, 1 bilhão e meio, né? 1 bilhão e meio em saúde. Aí eu diria a você, diante de um histórico que agrega toda a situação hoje de pandemia, que é o que nos preocupa em relação à atenção que está lhe faltando hoje, eu diria o seguinte: fechou-se hoje vários hospitais territoriais, que aí a gente vai chegar à Rede Peba. Nós fechamos o hospital hoje regional de Jacobina, fechou-se o hospital regional de Senhor do Bonfim, fechou-se o hospital da Chesf em Paulo Afonso, com 200 leitos, eu estou falando Jacobina com 200, 180 Bonfim, 200 hoje o hospital da Chesf. E aí começamos em Juazeiro, Santa Casa de Misericórdia, Sobebe, Semec, Clise, e muitas que fecharam, e a própria estrutura hoje de investimento dos empresários, a própria sorte come o pão que o diabo amassou para se manter. Nós brigamos no final do ano passado, estivemos inclusive com o Dr. Roberto, que você lembro mais, para resgatarmos um contrato que tinha sido suspenso diante de uma necessidade máxima, aonde o hospital universitário estava superlotado, né? Estava com os corredores superlotados. A situação realmente muito diante de uma realidade de catástrofe voltada à questão de trauma. E aí o que conseguimos? Diante de muita força, de muita briga, resgatar, né, o contrato da sorte. E aí partimos para a briga da Santa Casa Misericórdia, que até agora não conseguimos, mas com fé em Deus irá de conseguir. E depois partimos também, estava prestes a fechar o hospital psiquiátrico lá de Nossa Senhora de Fátima. E partimos para a briga, que você nos ajudou. Que inclusive os vereadores de Petrolina que deram o maior apoio, né? Não, os vereadores de Petrolina deram um grande... E o de Juazeiro ficaram calados. Nós temos também que dizer também que o senador Fernando ajudou junto à questão da Caixa Econômica nas negociações, mas realmente a dificuldade que tivemos, inclusive quando eu discuti a Rede Peba, que é essa hoje, que é o calcanhar de Aquiles, e que está aqui hoje comprovada, que não tem trazido uma eficaz no sentido de atendimento à saúde, que tem trazido realmente aquele problema de organização que está aqui hoje bem colocado. E quando eu fui lá junto à Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, com o secretário de Saúde, numa discussão da Rede Peba, aonde eu fui lá defender o sanatório Nossa Senhora de Fátima, sabe o que é que o secretário de Saúde do Estado de Pernambuco fez? Mandou você sair da sala. Não, me expulsou. Expulsou você da sala? De forma educada. Eu saio daqui com o meu recurso, vou a Recife, defender uma causa
do sanatório, né, o Hospital Psiquiátrico Nossa Senhora de Fátima. E recebe uma contrapartida dessa, onde eu queria apenas defender realmente a Rede Peba. E aí eu provoquei, junto com o anterior diretor clínico do Hospital Universitário, junto à situação de se fazer uma audiência pública promovida pelo Ministério Público Federal aqui em Petrolina. E eu fui, mais uma vez, tentar argumentar a situação da Rede Peba. Fui permitido. Mas quando eu coloquei a situação do Hospital Psiquiátrico, a promotora, né, que eu não lembro bem o nome, não é nem bom citar, ela colocou e disse: não vamos tratar de saúde mental. Eu quero dizer que todas as brigas voltadas à Organização de Saúde Juazeiro, realmente a gente acaba esbarrando nessa inoperância do gestor maior junto a uma secretária de saúde, diante desse volume de recursos que eu estou colocando aqui, 1,5 bilhão, e lembrando... Secretária de Juazeiro. De Juazeiro. Você acha ele incompetente? Não, eu acho que também para se fazer mazelas, e acima de tudo não tratar Fabíola, bem, né? E não tratar bem com recurso público, ela tem que ser capaz. A gente não... Ela é capaz ou incapaz? Não, eu quero dizer que para fazer mazelas e não tratar bem o dinheiro público, sim, entendi. Não trazer transparência, entendi. E provavelmente com suspeita de que esse recurso não esteja bem aplicado devidamente, isso também as pessoas têm que ser capazes. Claro! Às vezes a gente fica colocando as incapacidades diante de uma suspeita de prováveis desvio de recursos. Você já notou isso? Sim. Né? Às vezes a pessoa diz: não é pessoa que não é capaz. Não, depois você vai ver que o volume é tão grande que mesmo diante de uma capacidade as coisas podem funcionar. Até porque diante de hoje, que a gente está colocando, de muito tempo, que a gente foi colocando a situação hoje da própria realidade da Rede Peba. E eu não quero só agravar a situação Juazeiro. Eu acho tão chato esse nome Peba, não sei porquê. Mas Rede Peba. Mas para mim, hoje, que fique bem claro, para mim é uma das, fora hoje a Rede SUS, lógico, né? É uma das maiores, né? Para mim é uma das melhores do mundo. É, a Rede Peba, a Rede Peba. Uma situação de organização. Eu falo o nome, né, que é chato, né? Peba, parece coisa do Paraguai. Pior que não é do Paraguai, porque nós temos um contexto, principalmente em Pernambuco, que o Peba realmente é uma situação de inferioridade. É aquilo que não é bom. Pois é, aquilo cara. que não traz bem-estar, coisas boas. Então você geralmente trata esse sinônimo de Peba. Você é Peba porque é Pernambuco e Bahia, tá, minha gente? Peba é Pernambuco e Bahia. Vamos falar de incapacidades. Nós temos uma Câmara boa ou ruim? De Juazeiro? Na verdade, é isso que eu estou dizendo. Eles foram contratados pela Prefeitura Municipal. Eles foram eleitos pelo povo e contratados pela Prefeitura Meu Municipal. Meu amigo, nunca vi um prefeito colocar tanto vereador e tirar vereador e botar de secretário e fazer... Olha, por baixo eu contei mais ou menos 8 que saíram e entraram e voltaram e colocou como secretário, ele fazendo aqueles arrumadinhos. Mas é isso. Se você fosse prefeito hoje, tu faria isso? Olha o que você vai dizer. Não, na verdade, Calbi, diante de uma organização da prefeitura na parte administrativa, ou até dentro de uma consultoria que eu trabalho com a administração pública, eu diria o seguinte: Juazeiro precisa urgentemente de uma reforma administrativa. Juazeiro precisa de um plano diretor organizado e ordenado. Então Paulo Bonfim não é bom para o Juazeiro? Não é Paulo Bonfim. A história de Juazeiro, eu fico triste porque a história do plano diretor não é só de Paulo Bonfim. Ele foi promulgado... Eu quero que você fale mal dele, mas ele não está querendo falar não. Ele foi promulgado, não, mas não é só ele. Eu não posso culpar diante das mazelas de Juazeiro só ele. Você tem uma história de pessoas que querem ainda ser candidato que foi promulgado no governo aqui de José Bandeira, o plano diretor. Aí eu pergunto o seguinte: aonde você construiu uma avenida, que é a Mestre Lula, a Avenida Mestre Lula, que é considerada... Né? Não, para Juazeiro, é considerada uma das melhores obras de Juazeiro, bem divulgada e tal. E você vai ver o seguinte: se o cara, se ele promulgou em 2003 e 2004, ele fez a Mestre Lula, como é que ele conseguiu jogar dentro daquele esgotamento? Né, que ali era um riacho, colocar esgoto e águas pluviais. Quer dizer, você foi de encontro à própria lei do plano diretor. Lembrando que águas pluviais são aquelas da chuva que servem ainda para consumo, que podem ser usadas. Água de esgoto é água reles que não presta mais para nada. E o prefeito colocou dentro daquele riacho, dentro daquele esgoto ali,
daquele canal, a água pluvial e esgoto junto. Eu não entendi. Não, mas o pior não é isso. Ele tinha promulgado uma lei em 2003. Em 2004, ele fez a única obra, né, que revestiu esse canal, que realmente foi uma avenida, que Juazeiro, por não ter nada, se realmente acha que aquilo ali foi uma grande obra. Mas quem mora nas proximidades vê que não foi uma grande obra, né, que sai o mau cheiro, as muriçoca. Muriçoca. E é isso que nós temos que ver, Juazeiro, nós temos que rever o plano diretor, nós temos que ver o plano de saneamento básico, que agora no governo Paulo Bonfim gastou 624 e não saiu do papel? Gasto também recurso via Caixa Econômica, que estava dentro do recurso voltado ao saneamento básico. E aí eu diria o seguinte, não é o que não saiu do papel, é que foi pessimamente elaborado. Nós não temos hoje um saneamento básico ordenado. Eu questionei o nosso amigo Banana, quando ele colocou, Juazeiro tem o SAAI como excelência. Não, Banana, pelo contrário, eu acho que essa autarquia, que poderia ser uma excelência em realmente prestar um bom serviço ao juazeirense, ela deixa a desejar em todo sentido de organização estrutural e principalmente em efetivar um bom serviço voltado a uma organização de ordenamento legal, que é aí onde entra o saneamento básico. Porque o saneamento básico emite uma lei municipal voltada e referenciada pela Lei 11.445, que ela universaliza, que agora veio o marco legal para dar um ordenamento, aonde você organiza direitos e deveres. E você coloca o seguinte, se você hoje não trata o esgoto de Juazeiro, nunca tratou o esgoto de Juazeiro, aonde essa história que o nosso amigo prefeito, gestor Paulo Bonfim, agora eu vou falar, ele costuma dizer que 95% de Juazeiro é saneado. É mentira. Não, eu não diria, deve ser a casa dele. É mentira. Não, eu acredito que ele deve ter um sistema de esgotamento, de tratamento dentro da casa ou no condomínio dele, né? Próprio. Porque Juazeiro realmente joga 100% sem tratar. Juazeiro 100%. tem 100% do esgoto, que hoje você paga de 50% a 80% do valor de água potável. Aí eu quero colocar aqui bem fácil, uma matemática fácil. Se você consome R$100 de água, de 50% a 80%, uma variação a depender de tarifas e taxas, principalmente sociais, paga quanto? Em torno de 80%, 50%. Seria R$50, seria que se fosse 50%, mas paga até 80%. Então seria R$80. Agora, você paga 80% de saneamento e não tem saneamento. Não tem esgotamento. Quer dizer que Juazeiro joga todo o esgoto in natura dentro do rio? Nós temos que entender, é importante, inclusive, vocês que estão nos assistindo, que o marco legal diante da universalização do plano de saneamento básico, você teria que tratar 4 condicionantes. Já falamos sobre isso. Água tratada. Água tratada em quantidade e em qualidade. Isso não é só para a área urbana, é área urbana e rural. Né? Por isso que você colocou naquele dia. Sim, mas esses projetos aqui, como é que fica o Tudo recebe in natura. É ruim, isso não faz parte, está em falta. Então, quer dizer, o que eu quero dizer é que a água potável em quantidade e qualidade, nós temos um manejo de resíduo sólido. Juazeiro tem uma carência muito grande em realmente tratar com uma educação ambiental voltada ao reaproveitamento do resíduo e, acima de tudo, entender as taxas de lixo. Nós pagamos a taxa de lixo. Será se você está satisfeito com a arrecadação? Será se você está satisfeito porque ele é inversamente proporcional? Como seria? Se você tem hoje bons tratos em manejo com o resíduo, significa que você pode reaproveitar. Você não pode pagar hoje para jogar seu dinheiro fora. Porque quando você porque lixo é caro, viu, gente? Não, e ele se converte em recursos. Ele se converte em recursos. Ele tem valor financeiro. Por isso então, que todo mundo quer pegar o lixo das cidades. Para você ter uma ideia, 95% do lixo que você produz, ele é reaproveitado. Então ele se torna valor financeiro. Então se eu estou pagando hoje lixo para ser coletado, eu estou pagando para jogar meu dinheiro fora. Então, para vocês terem uma ideia, depois iremos para esgotamento sanitário. Essa é a primeira condicionante, foi água tratada com quantidade e qualidade, resíduo sólido, e agora a terceira condicionante. Esgotamento sanitário. Esgotamento não é só para tirar o esgoto da sua porta.
Não, você tem que levar para... Juazeiro tem problema realmente de viscosidade e ao mesmo tempo, por ser uma cidade plana... Problema de viscosidade? Na verdade, o esgoto em si, quando você tem hoje ele em quantidade, e principalmente uma cidade plana, você tem uma dificuldade que ele escoe. Ah, porque ele é viscoso, né? Torna-se mais viscoso, mais viscoso. Tende a se decantar, mas em uma concentração maior. E hoje a gente não tem uma decantação em Juazeiro? Não, Juazeiro tem algumas elevatórias. Nós estamos aí de 22 a 25, segundo eles divulgam, a 22 realmente a trabalhar. E essa ela tem que ser bem dimensionada. Então Juazeiro não tem saneamento básico, tem esgotamento sanitário. Ele está esgotando, mas não tratando. Não tratando, então, jogando in natura. Quando chega nas elevatórias, que elas têm que ser bem dimensionadas, e realmente prever plano de expansão, todas essas duas cidades crescem muito. Então você tem que acompanhar o processo, você tem que acompanhar bem esse processo. Diante disso, deixa a organização. Então, o que acontece? Pode passar aqui, meu bem, tem alguém ali batendo? Diante disso, quem faz ao vivo quem faz ao vivo é assim, viu? Isso mesmo. Chegou uma visita. Chegou uma visita ali batendo, a gente vai, espera! Espero que não seja para concorrer com café. Não, mas pode me falar mais baixo aí? Diante disso, eu diria a vocês o seguinte: se essas elevatórias tem que levar para uma estação de tratamento, vocês têm aqui uma estação de tratamento muito boa em Petrolina. Hoje eu diria uma das melhores do Brasil. Eu conheço algumas, uma melhor do Brasil. E aí eu fiquei inclusive rindo, um dia desse eu vi uma manchete interessante, quando eu vi um engenheiro de Juazeiro vai a Ilhéus conhecer uma estação de tratamento de esgoto. Eu digo, foi a Ilhéus. Se ele atravessasse o rio, chegasse aqui em Petrolina, nós temos uma grande estação de tratamento de esgoto aqui, totalmente automatizada. Aqui é ao vivo, né? E que é muito boa, por sinal, excelente. E aí eu diria o seguinte: temos que tratar para jogarmos em certa pureza, pelo menos em 80% de pureza, sim, dentro do São Francisco. Nós não devemos jogar. Então, quer dizer, nós estamos pagando, né? Aí eu diria, aí você diz, e o Conselho de Meio Ambiente? Será se não vê isso? Não vê. Você não tem um conselho organizado, você tem um conselho aparelhado, né? Não é diferente de uma Câmara de Vereadores. Juazeiro precisa ter um ordenamento de tudo isso. Aí, para finalizar, nós temos aí manejo de águas pluviais. Nós sabemos que nós temos a questão de chuva realmente muito escassa. Nós temos um baixo índice pluviométrico, né? Pouca chuva em Juazeiro. Mas quando tem chuva, nós temos chuvas muito fortes. Nós temos que manejar melhor essa chuva. Nós, logicamente, não temos área de risco, mas temos hoje condição de lugares que realmente se alaga com facilidade. Mas aí, se você trabalhar melhor esse manejo, você tem, inclusive, como reaproveitar, jogar essa água, ter realmente aqueles velhos riachos, realmente fazendo o papel deles, que sempre fizeram em Juazeiro, que são riachos naturais, que hoje é utilizado como esgotamento, onde se mistura água de chuva com esgoto. Eu diria, aí voltaria o velho papel do riacho para conduzir ao Rio São Francisco com 100% de pureza, que é o que Deus manda para a gente através da chuva. Ângela Nunes está dizendo, Juazeiro está faltando tudo, mas o mais importante nesse momento é o povo acordar e dar um troco nessa questão da miséria, de mentiras. O povo de Juazeiro está cansado de tanto descaso. Isso é a Ângela Nunes falando. Ela dizia assim, mas precisamos de uma pessoa, com a sua sabedoria, para governar nossa cidade, assim como Valdemar Borges. Então, assim, veja o que o povo está falando aqui. Agora, vamos falar de política? Vamos. Já estamos falando de política, já, né? Política. Agora, pode fecha aí. O raciocínio. Na verdade, como eu disse a você sobre a questão do saneamento, e temos também um plano diretor. Você tem que ter esse ordenamento. Tem que ter um plano para ordenar, né? Hoje, nós temos alguns calcanhares de Aquiles, né? Nós temos o primeiro hoje, que está em evidência, que seria a questão de organização de saúde. Nós temos, quando se tem um ordenamento, nós temos um problema da Zona Azul, que eu acho que é resolvido. Zona Azul é triste, cara. Nós temos que resolver através do plano diretor. Temos também regularização fundiária. Nós temos que ter uma ideia de plano de expansão de Juazeiro. Precisamos de um plano de habitação de interesse social, de organização, porque você hoje construir alguns locais, inclusive vieram algumas casas que hoje vocês talvez que estejam me assistindo aí, tem umas moradias que é essa Minha Casa Minha Vida, que hoje o acesso, se você for ver aqui do outro lado,
tiveram o mesmo fundamento de organização da Minha Casa Minha Vida, você vê os acessos totalmente diferentes. Juazeiro ali, aquele que vai para o tabuleiro ali, é horrível. Então, quer dizer, Juazeiro hoje não agrega. Não agrega valores, né? Não agrega. Então, eu diria o seguinte, nós temos que pensar em tudo isso, tem que pensar no ordenamento das autarquias, SAAI e mercado do produtor, porque são aqueles que dão retorno financeiro, que é a coisa que você não tem. Petrolina não tem isso. Pois é, nem o mercado produtor, que dá rendimento, e nem o SAAI, né, que dá rendimento ao município. Miriam Silva está dizendo, os riachos de Juazeiro hoje são canais de esgoto sanitário. Também. Né? Também, né? Também, porque quando chove, acaba realmente a água de chuva correndo, procurando o lugar que era dele, né, que era os riachos normais, chega lá, encontra o esgoto, o que acontece? Ele consegue transbordar e invadir suas casas com águas, inclusive, que a gente sabe, misturada com água de esgoto. Vamos falar de Petrolina e Juazeiro. Comparativamente, política de Juazeiro é profissional ou é amadora? Na verdade, a política de Juazeiro, ela deixou a desejar por essa organização que a Ângela acaba de cobrar. O que falta é Juazeiro acordar. Política de Petrolina é amadora ou profissional? Eu tenho a política de Petrolina como uma história de organização melhor. Né? A gente tem um histórico melhor de Petrolina em todo tipo de organização, de pensamento, de visão. Mas eu diria que ela me surpreende algumas vezes, né? Num ponto positivo e negativo. Nós temos hoje uma expectativa de crescimento de Petrolina muito grande. Eu não gosto sempre de fazer esse comparativo, embora diria o seguinte, nós vivemos uma só cidade, mas vivemos às vezes um interesse. Você demonstra que hoje eu venho, inclusive eu coloquei hoje numa entrevista numa rádio local, lá de Juazeiro. E aí eu dizia a nosso amigo Geraldo José, eu dizia, olha, na verdade nós temos um grande problema de que quando eu vi uma reunião de Miguel e Paulo Bonfim, cara, eu parabenizei, eu disse, olha, é o primeiro ato. Se você for ver, quando nós lançamos um esboço de uma força-tarefa... O Washington tá mandando um beijo para você, viu? Outro para ele. Uma organização inicial de uma força-tarefa, que eu coloco para você sempre, essa força-tarefa, foi 15 dias quando nós estávamos reclusos, que eu acho que era tempo suficiente para avaliarmos a nossa situação e não ficarmos brigando o que está do governo federal não. Então eu imaginei que a reunião Paulo Bonfim e Miguel seria uma coisa... seria fantástica. Mas não foi. Porque quando se criou o comitê, eu imaginava que esse comitê ele podia ser unificado. Um comitê único das duas cidades, Juazeiro e Petrolina, inclusive com nomeações e decretos, voltado e se dirigido e citado a lei da RID, né? A lei da RID, que ordenava e organizava a Rede Peba, né? Dava uma organização à Rede Peba em todo o conceito e apreciarmos projetos e planos voltados, vamos dizer, se Petrolina recebesse um recurso, seria agregado a uma população, não só de Juazeiro e Petrolina, seria Juazeiro, Petrolina e territórios. Seria esses 53 municípios. Que é essa a nossa realidade. Quando você vê um boletim, né, que você olha assim um boletim, que esses boletins ele teria que ser acompanhado com capacidade instalada. Você fala toda a organização. Boletim informativo da pandemia. Da pandemia epidemiológica, né? Epidemiológico. Quando você apresenta esse boletim ele poderia ter individual, pode ser. Sim. Mas desde quando nós tivéssemos um maior de forma a apresentar hoje a Rede Peba, os 53 municípios. O que Sobradinho está sofrendo, o que Pilão Remanso, Casa Nova, Salgueiro, Cabrobó, todas aquelas cidades que migram. E não existe isso. Não, porque teria que ser hoje apresentado para nós, diante de uma realidade, porque aqui nós somos o centro de discussões e debates e ao mesmo tempo de atenção à saúde. Né? Se o polo referência é Petrolina e Juazeiro, voltado a essa organização da Rede Peba, e com a sua era para ter era para ter essas referências, pois é, para que nós pudéssemos daí cobrar, mas a coisa é meio colocada sob subterfúgio. As informações de Juazeiro elas chegam truncadas, né? É claro, hoje em jornais, o Jornal à Tarde publicou que Juazeiro vem, na verdade, informando de forma falseando as informações. Existe maquiagem nos dois municípios? Olha, eu acredito que eu não posso dizer porque o daqui, diante desse teste rápido, ele foi apresentado com clareza. Mas eu diria que o que faltou foi uma agilidade administrativa coesa, pensando em uma unicidade, voltado hoje a ocupar
ideias voltadas em conceito de capacidade intelectual, diante de você ter hoje um polo estudantil com universidades federais, né, um polo de várias universidades, onde pudéssemos hoje estar utilizando essas pessoas com capacidade intelectual. E não é feito isso, né? Não é feito. Você hoje se encontra professor que você diz, meu professor tem pós-doutorado, foi para a Espanha, Sim, mas o que ele está servindo na pandemia? Nós estamos em estado de emergência. O que é estado de emergência? É uma situação de guerra. Muita gente usa essa palavra, estado de guerra. Você sabe o que é um estado de guerra? Nunca vivemos uma guerra. Nós somos de gerações que não passamos por uma guerra. Mas se você for ler um pouquinho da história, a situação é crucial. Nós temos que rever tudo. Existe hoje, eu cobrei da secretária de Educação de Juazeiro, quando ela disse que apresentou algumas propostas voltadas à discussão do Comitê de Juazeiro, que eu disse, o que é que a educação tem que apresentar hoje? É um plano de contingência. Mas não tem como mostrar. É um plano de contingência, esquecendo a questão gramatical hoje. Nós não podemos estar pensando nisso se hoje você não sabe se amanhã você está vivo. Pois é, uma coisa que eu vejo é a falta de estrutura mental das pessoas para trazer a realidade para Juazeiro, cara. Mas é isso, o que nos falta, na verdade, é que o juazeirense cobre isso. O que tem por direito. Nós somos muito aquém no que hoje, diante do que é oferecido e daquilo que nós temos por direito. Se eu falo aqui em 1,5 bilhão, e estou falando que o ano passado veio mais 16 milhões em emendas parlamentares, e que foi de custeio. O que é de custeio? É que você pode contratar, inclusive, até folha de pagamento. E alguém viu essa prestação de conta? Não tem. 16 milhões. Agora eu diria... Aí você diz, o que você faria com 16 milhões? Eu diria, eu teria colocado hoje a Santa Casa Misericórdia em condição de ser hoje um hospital de campanha, voltado à organização, voltado a atendimento. A própria Sobeib, né? A própria Sobeib, que inclusive o doutor Birajara pediu que os filhos oferecessem à secretária de saúde, o seu gestor. E ela não aceitou, não? E eles até agora nunca sinalizaram. Nunca sinalizaram, E você sabe que a Sobeib está lá, nós passamos sempre o prédio. Tem tudo lá dentro. Prédio que funcionou, pelo menos eu não posso dizer, porque tem muito tempo fechado, funcionou até pouco tempo, né, até 6, 8 anos atrás, realmente atendendo a criança numa estrutura de um hospital. Uma estrutura infantil, violenta, boa. A mesma coisa, a Santa Casa, até 6 anos atrás, quando o hospital regional partiu para a reforma, que até hoje está lá inacabada, nós utilizamos a Santa Casa como hospital que substituiu o hospital de forma, no período que foi, que estava em reforma, inicialmente em reforma. Então, quer dizer, são uma estrutura. Eu me lembro bem que você tem hoje uma estrutura, e fiz uns cálculos rápidos, que gastaríamos em torno de 4,5 milhões hoje para deixar a Santa Casa em condição de uso, não só aparelhada, como em funcionamento, em condição de funcionamento. E mais 2,5 milhões a Sobeib. Aí eu diria a você, nós estamos aí com 7 milhões, nós recebemos 9 milhões e 700, nós recebemos o ano passado 16 milhões. O que fizemos agora diante do estado de emergência? Fizemos o quê? O que é o estado de emergência? O que foi feito lá em Juazeiro? Aí o que acontece? O estado de emergência, ele permite a inegibilidade e não ter uma licitação. Aí foram contratar um estado de emergência no dia, 3 dias depois, se contratou uma empresa oftalmológica daqui de Petrolina. 2 milhões e 600 mil. E depois, diante das histórias, fomos aí crescendo, e aí com o Hospital São Lucas, que é um laboratório lá que nos últimos 2 anos não faturou 50 mil reais, contrataram para exames por 3 milhões e 400 mil. Só aí são 6 milhões que a gente ainda não entende diante de uma pandemia, de a gente estar tratando aqui de testes rápidos e de exames automaticamente que não são hoje inseridos nesses valores voltado realmente ao combate ao Covid. E aí eu diria a você juazeirense, por que vocês ainda não se posicionaram em relação a isso? Eu me entristeço diante de você ouvir, às vezes, o Ministério Público se posicionar diante da realidade das mortes, ou das prováveis situações de ter morte, e você hoje realmente condenar o comerciante. Aí é que entra outra parte. Fecharam o comércio de novo. Erro. Grave. Fechou Petrolina. Grave. Eu tenho uma observação a fazer, eu quero que caiba como reflexão. Eu não sou médico, mas diante de tantos estudos, tanta visão e de organização administrativa, a gente acaba realmente adquirindo e se aprofundando em alguns conceitos de organização. E aí eu diria o seguinte,
Diante do que está havendo hoje, que todos nós sabemos, o aumento de índice de contaminados dentro dos presídios, Juazeiro e Petrolina. Aí eu pergunto a vocês, será que o presidiário visitou o comércio? Não. Ou foi uma situação de falta de você não ter uma estrutura adequada, de você ter realmente hoje combatido e pensado que ali poderia ter susceptível à contaminação. Deixa eu falar com você. De forma preventiva, de organizações Eu vejo preventivas. que Juazeiro e Petrolina hoje não tem mais controle da pandemia. Não, é isso. Acabou, não tem mais controle. Não, aí você entendeu que se hoje a pessoa que está presa foi contaminada, aí você Imagina sugere, que tá não, aí solta. você sugere que haja um lockdown. Aí você sugere um lockdown, quer dizer, depois que os soltos se contaminaram, nós voltamos a levar a doença Pra dentro de casa. para aqueles que realmente estão vulneráveis. Dentro de casa. Estão diante de uma situação de fragilidade em saúde, É. estão dentro de casa. Então, quer dizer, se nós hoje se damos o luxo de estar aqui, você tem uma casa com 2 pessoas, se nós formos procurar aqui nas periferias, nós temos casas com 1 ou 2 cômodos, com 5 a 10 pessoas. Pois é. Minha casa a gente é 2, eu e minha mulher. Mas tem casa do tamanho da minha, Ou menor. ou menor, que é um amontoado de gente, cara. E que você, diante de uma situação de estar 110 dias parado, você precisa sair para ganhar seu pão de cada dia. E aí? Aí eu diria o seguinte, aquela pessoa que sai em busca dessa situação, contamina, volta para casa, faz o quê? Aí você vai a uma UBS e quando chega numa UBS, o que acontece? Alguém diz, você está com suspeita, lhe dá de pirona e encaminha você para casa. E aí eu pergunto, quem de vocês, depois que peregrinou a UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, e voltou para sua casa, e que recebeu uma visita multidisciplinar? Não existe. Onde você tem um médico, onde você tem um enfermeiro, onde você tem uma técnica de enfermagem, onde aquele agente comunitário de saúde você vem te acompanhando, diante de uma situação de poder orientar você de uma situação favorável, para que realmente você tenha a condição de estar recluso com segurança e os outros familiares possam também ter essa mesma Mas não segurança. existe isso. Isso é um sonho, tá? Mas é uma utopia, talvez. Mas Calbi, acontecer. nós estamos falando, a exemplo do orçamento de Juazeiro, que são 58 milhões mensais, e que nós entendemos que quando você baixa o toque de recolher, onde você fica recluso, a prefeitura municipal, que é a única que arrecada, diferente do comerciante que caiu toda a sua arrecadação, ele recebe os mesmos 58 milhões. Aí eu diria a você, se você diminui seu custo operacional, se você fechou ali, você diminui seu custo operacional. Por isso eu gasto dinheiro na saúde. Aí eu diria de 35% desses 58 milhões, que está em torno de 20 a 25 milhões hoje, estaria disponível para você inserir na saúde, para inserir no social, nenhuma educação. Mas você vai esperar isso de Juazeiro, de Paulo Bonfim? Claro que não, né? Mas nós estamos tendo aqui a opção de apresentar proposta nova, porque ele, inclusive, quando ele utiliza os meios de comunicação, ele diz que ouve e aceita automaticamente orientações. Então eu venho dizendo há muito tempo, nós colocamos a força-tarefa, nós colocamos... Ele aceitou a sua orientação? Ninguém aceita, na verdade, eu não digo só ele não. Agora, o daqui até que aceita, quando a gente fala algumas coisas aqui, ele acaba fazendo. Eu vejo o resultado. Quando nós falamos no hospital de campanha, que ainda não era bom, precisava ter realmente um hospital. Houve um ajuste. De continuidade, porque qual a importância de um hospital de campanha de continuidade? É você ter um hospital que você invista e que pós-campanha você possa usá-lo porque, na verdade, nós temos hoje uma deficiência de estrutura e instalação para atendimento da saúde. E aí ele foi aqui e agregou uma situação com o hospital universitário. Mas isso aí foi o governo do estado que mandou. Não, mas queira ou não queira, realmente consulta para ver qual seria o melhor lugar. Não, tudo bem, pegar. claro, aí eu concordo. Aí você começa a pensar agora, diferente. Eu trago para Juazeiro a dificuldade que o Juazeiro tem. Por exemplo, a gente tem uma Câmara que é totalmente voltada para o prefeito. Você tem um presidente que é conivente com os erros do prefeito, apesar dele ter falado muito mal no passado. Certo. Então você nunca vai andar, o Juazeiro nunca anda desse jeito. É isso. Na verdade, não existe isso. Ou você discorda de mim? Não, eu só quero que nós não tratemos hoje das políticas partidárias voltadas à organização, porque eu acho que tem que ser suprapartidário. Mas necessitamos, hoje estamos em estado de calamidade pública. Agora, tudo bem, você fala assim, eu não quero misturar as coisas.
tem que ser suprapartidário. Mas me diga, se Juazeiro, o prefeito, não politizou a pandemia. Completo, 100%. Não é? E não é só isso, não. E está buscando voto com a pandemia. Não, e o pior não é isso, não. É você ver pessoas, ainda como pré-candidato, voltadas a uma organização de buscar seu voto, diante de que não oferece nada, diante de uma solução. Eu quero colocar aqui que vocês fiquem atentos a essas políticas. Pois é. Porque o que está sendo dito agora, eu não gostaria de dizer daqui a 4 anos, porque eu não sei se vou ter força suficiente. Você acha que Juazeiro tem jeito? É necessário que tenha, porque tudo tem jeito. Você não respondeu a pergunta. Você acha que tem? Eu tenho certeza que tem. Desde quando você tem uma pessoa preparada, que entenda Juazeiro hoje diante de uma organização de ordenamento, principalmente com honestidade, tratos hoje com recursos públicos de forma honesta, transparente, colocando a situação de Juazeiro hoje realmente a par, de forma participativa, a entender o que é um plano diretor, o que é um plano de saneamento, aí a coisa muda. o que é um plano de habitação, de forma participativa, onde você entenda e hoje tenha com clareza um orçamento de uma autarquia chamada SAARI e também hoje ao mercado do produtor, diante de uma organização hoje de uma educação democrática, voltando realmente a levar uma educação diferenciada na sua área rural, voltada a fortalecer e a instigar a capacidade de raciocínio. Aí Juazeiro tem entender? Tem. Juazeiro tem. Nós temos um grande polo estudantil, precisamos entender isso. Nós temos uma ciência em tecnologia e principalmente voltada à organização do pensar. Então nós somos capazes, inclusive eu sempre digo, esse plano de contingência educacional, eu gostaria que os professores hoje que estão ali realmente recebendo seus salários, pudesse hoje estar compondo uma organização dentro da sua escola, que agrupa, na verdade, os seus bairros, voltado a levar informações saudáveis através de um grupo de WhatsApp, através de um Facebook, voltado a não só levar hoje propostas saudáveis, como também trazer propostas para que eles possam avaliar e levar e agregar a educação, a saúde e o social. Nós temos que trabalhar integrado. Por isso que eu digo, quando eu sou fã do consórcio, do consorciamento, porque o consórcio só pensa em forma integrada. Então, quando eu penso hoje Petrolina, eu não penso Petrolina, eu penso Petrolina e Juazeiro. É tanto que quando claro, Petrolina e Juazeiro é cidade só, pô. Quando eu te dei aquela entrevista, eu disse, foi na sexta-feira à tarde, que eu até aí... Tem um cara que tá passando com som aqui violento, até né? aí, Miguel não tinha dado a embaixada o edital dele, eu disse, você perguntou o que você acha que Petrolina vai fazer. Eu diria que seria muito difícil se avaliar hoje Petrolina sem Juazeiro. Não, claro. Como é que você fecha Juazeiro e a Petrolina ou fecha a Petrolina e a Juazeiro no comércio? Não, mas é isso, nós temos que discutir as duas cidades. Das duas cidades de forma organizada. Mas nós não podemos hoje tratar com as responsabilidades. Eu acho que Juazeiro hoje, o comerciante de Juazeiro tem que cobrar mais. Como de Petrolina também. Como de Petrolina agora tem que cobrar, porque já ficou comprovado que vocês não são responsáveis. Claro que não, Tá a culpa não é do comercial. Está bem claro, eu coloquei aqui uma simples reflexão a respeito ao presídio, fica claro, por quê? Porque vocês é que aumentaram seus custos operacionais, inclusive para se enquadrar dentro do edital. O uso do álcool em gel. Houve dinheiro gasto aí. Muito dinheiro gasto. Sempre tudo acaba caindo nas costas de vocês. Do empresário. Aí eu diria a você, aquele que arrecada os 58 milhões que eu falei aqui, o que tem feito hoje para dar aquela organização de estrutura diante de que o dinheiro que vocês arrecadam, que somos nós que pagamos impostos, esse recurso que hoje, 58 milhões que está adentrando aos cofres públicos, na verdade vem da nossa arrecadação, do nosso trabalho. Onde você quer chegar e dizer que o prefeito com os 58 milhões não tem ajudado o comerciante. Ele teria que reverter diante de uma estrutura de organização a fazer e restabelecer uma situação de fôlego a vocês. Agora deixa eu falar para você. Uma palavra para cada pessoa, tá bom? Sim. Vamos lá? Vamos lá. Pastor Teobaldo. Muito boa pessoa, cristão. Outra pessoa. Paulo Bonfim. Irresponsável. Isaac Carvalho. Eu acho que seria uma pessoa conivente. Suzana. Muito boa pessoa. Valdemar Borges. Esperançoso. Alan Jones. Um jovem, eu acho que ele com futuro à frente. Carlos Neiva. Pessoa capaz. Tanuri. Uma história ruim.
Ruim. Ruim, péssimo. Essa foi forte. Péssimo. Professor Djalma. Esforçado, inteligente, Demais, né? capaz. Rivas. Eu acho que respeitoso. É a palavra para ele, né? Respeitoso. Ah, bom demais. Imprensa de Juazeiro. Precisa de ser democrática. Imprensa de Petrolina. Precisa ser imparcial. Complicado. Fiquei sabendo que ele às vezes é barrado em algumas rádios que o pessoal não gosta das ideias dele. É verdade isso? Na verdade é o seguinte, as minhas ideias, ela tem um fundamento, né? E não Tem gente que não gosta, né? Não, ela não agrada a nenhum lado. Ela é técnica. Então quando você é técnica, Albi, você realmente acaba atingindo a todos os partidos e a todas as ideias. Veja quanta gente mandou coisa pra você, ó. Rony Passos, Wilson Cassiano, Rogério Oliveira, Nailê, Washington Cadidé. Um abraço, eles estão ligados. Um abraço, Washington. Ledo Ivo. Amigo de infância, Washington. Ledo Bateu Ivo. muita bola. Ledo Ivo. Ledo Ivo, cara, é um dos escultores. Eu queria aqui um minuto só. Eu acho que pessoa capaz, um artista fantástico, de né? respeito mundial. Mundial, viu? Cara, eu sou seu fã, não te conheço pessoalmente. Hermi Júnior. Ave Maria. Ana Paula Damasio. Hermi Júnior, sabe quem é? Sim. Sabe quem é Hermi Júnior? Grande Junolão. Ranilson José. Ana Paula Damasio é minha filha. Minha filha. Tá em Camaçari. Wendel Salles, Cleide Vieira, Avelar Lemos diz: boa noite, meu amigo. Tenho o maior prazer de conhecer um grande lutador pela saúde de Juazeiro. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Avelar Lemos, viu? Avelar. Obrigado. Paula Cagliani, Samuel Ribeiro, Hermi Júnior diz: essa saúde precisa de ajuda. Antônio Sérgio, Roberto Carlos de Andrade Viana. Boa noite, meu amigo. Antônio Sérgio Pereira, Roberto Carlos de Andrade, estou ligado. É muita gente. Marco Antônio, Lincoln, Rigas, Daniel da Silva, Cristiane, Sara Rose, Elidiane, Cristiane Passos, boa noite. Lidiane, ela precisa de você. Precisa. Angélica, Eric Lima, Avelar Lemos, Tainá, Erici, Ângela Nunes, Tian, tamo junto, meu amigo, boa noite. Aí, Naide, Sidney, tem um comentário interessante aqui. Patrícia Ribeiro, Cláudio, um monte de gente aqui, Érico Ferraz, Miriam Silva, Antônio Lewis, Cuscuz, velho Cuscuz. Val, meu amigo, o nosso país não tem intelectuais de verdade, temos vários analfabetos funcionários. Eita, que coisa boa! Se já estavam roubando mesmo, com licitação, imagino sem nenhuma licitação, kkk. O tombo para Juazeiro vai ser muito maior, disse Antônio Lewis. Grande Cuscuz. Meu amigo, muito competente, Valdemar. Por sinal, foi meu professor no colégio Paulo VI. Gosto de suas colocações. A oposição tem que se organizar para mudar Juazeiro, disse Roberto Carlos, nosso querido amigo Roberto Carlos. Obrigado. Olha, prazerzaço, meu irmão, falar contigo. Olha, Calbi. Eu acho que você se sentiu à vontade? Muito à vontade. Ah, que bom. Na verdade, muito à vontade. Eu acho que eu sempre digo, né, que você dá aula de democracia. Eu acho que diante de algumas controvérsias da imprensa, o importante é que a gente tenha a oportunidade de falar, de dialogar, de passar o nosso pensamento, nossas ideias, nosso pouco conhecimento que adquirimos na vida, nas escolas. Aí eu tive a oportunidade de ouvir algumas pessoas que realmente tiveram junto com a gente no decorrer da vida, e isso que nos traz realmente experiência. Eu sempre coloco, a gente sempre ouve, você vai ouvir sempre eu dizer assim: eu sou da época da disciplina Educação Moral e Cívica, do SPB, né? Eu sempre digo, nós temos que ter ética profissional, nós precisamos de disciplina, nós precisamos reorganizar, nós precisamos repensar a nossa educação, porque é nosso preparo para a vida. Nós estamos ainda pecando em muitas questões que não está nos evitando a pensar. E às vezes, quando a política hoje domina a nossa mente e o nosso estômago, que automaticamente hoje não consegue deixar com que a gente pense e se sinta à vontade para hoje propor ideias
né? Porque às vezes as pessoas dizem que estão querendo ouvir suas ideias, mas nem sempre não se prova diante de você falar e se cumprir rigorosamente, né, em ações. É verdade. Né, se cumprir em ações. Mas eu diria, você está de parabéns. Obrigado. Parabéns, Petrolina está de parabéns. Você acredita que eu só tive... A minha rua passa tudo, minha carro do bolo. Mas toda. o bom é isso. Você não viu lá, minha mãe, Minha mãe! E aí eu diria o seguinte, que essa é a questão de nós estarmos aqui hoje, que por incrível que pareça, eu fui convidado para uma live de Juazeiro. E eu gostaria de passar essas ideias, não como pré-candidato, sou uma pessoa hoje, sou habilitado, eu sempre falo que eu sou habilitado. Estou no ônibus. Eu estou no ônibus. Né? Nós temos hoje uma pessoa que está sentado, né, diante de uma realidade, mas temos que entender que hoje Juazeiro precisa também, hoje, expressar seu desejo. Como é que estão as lives lá em Juazeiro? Tão boas? Rapaz, elas têm muitas lives, Agora, para ser sincero, eu só fui convidado para uma. E foi, né? Diante de você ter uma dificuldade muito grande de falar o que Juazeiro precisa ouvir. Né? Parece que... Aí veio parar no meu sofá, né? que tal? Não, porque na verdade, Calbi, você sempre foi o cara que, mesmo nós não tratamos de políticas partidárias, sempre tratamos de políticas públicas, que é o que nós apresentamos aqui. Nós não falamos de política partidária. Cada um. Né, tratamos das políticas públicas. Agora, diante do momento da política, as políticas públicas elas ficam efervescentes. Né? Elas ficam acaloradas, elas ficam complicadas. E isso aí é feito, talvez, para que vocês não possam filtrar a verdade da verdade. Você se sentiu bem aqui? Muito. Você eu sempre me senti que coisa muito à boa. vontade. E na sua casa mais ainda. Se na rádio com ele eu me sinto à vontade, imagino na casa dele convidando, vendo aqui um órgão, um violão, né? Estando Minha aqui, brincadeira realmente, né? E aí eu só tenho que parabenizar e dizer que nós precisamos disso. É de democracia, é de ouvir a todos, é de entender, eu não sou dono da verdade, mas eu preciso que a minha verdade possa chegar até você. Chegar até as pessoas. E aí, para você me questionar se da minha verdade pode hoje ser aproveitado alguma coisa. Então fiquem todos com Deus. Obrigado aí pela audiência, né? Obrigado pelas perguntas. Um abraço ao Oscar, a todos aqueles que me mandaram mensagem. Muita gente, viu? Muitos, graças a Deus. Então, diante disso, eu espero que a gente possa ver e rever e ver onde foi que eu errei, onde eu acertei. Depois ele vai ver a live e ele fala Não, eu sou muito crítico, você acredita que às vezes eu vou lá e vou dizer, eu não devia ter dito isso, eu poderia ter melhorado. Mas diante disso, eu agradeço a vocês. Eu acho que Juazeiro, nós estamos avançando muito. Diante de uma situação de poder abrir, acima de tudo, aquele que pode informar. Quero trazer Carlos Neiva aqui, você vai convidar ele. Vou convidar. Viu? Vou com certeza. Convide ele. Não, e se possível, o Vanque Medrado. Gostaria demais. Vanque pessoas e venha com ele. Pessoas muito boas. Vou trazer eles aqui. Gente, um beijo pra vocês. Obrigado, Valdemar. E amanhã a gente tá com o Odaci Amorim aqui, junto nesse sofá, conversando com ele. Mais uma vez, obrigado. E um abraço ao Odaci. Gente. Estarei assistindo amanhã. Um abraço pra vocês, gente. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite.